Notícia de última hora. O craque Landinho Mineiro sofreu uma contusão e pode ficar fora do Enem desse ano. Landinho já tinha terminado a introdução quando partiu para dentro do argumento e se lesionou sozinho. E Landinho acaba de sair da cirurgia. Vamos ao vivo para a coletiva. O Landinho fraturou o quinto metacarpo da mão direita, mas independente da lesão, nós fizemos um bom trabalho e a cirurgia foi um sucesso. Como o doutor disse, eu estou me recuperando bem, eu estou dando de tudo, estou dando o meu melhor e eu vou estar no Enem desse ano sim. Tá ouvindo, professor? Eu vou dar o meu melhor, hein? Ô, João, assim você me quebra, né? Hora do Enem no ar pra falar dela. A musa do Enem. Para! Não é isso, não? Eu tô falando é dela, da redação. Hashtag magoei. E quem vem ajudar a gente? Wallace Sestari, por gentileza. Fala aí! Nem deu pra sentir saudade, Tá né? vendo? Teve aqui no último programa e a gente falou sobre argumentação. Exatamente. Bora dar uma relembrada? Vamos lá, vamos voltar no passado. Qual a diferença entre argumentar, expor e opinar? Quando eu falo que esse quadro é verde, eu estou enunciando um fato. Sim. Quando eu enuncio um fato, eu não preciso argumentar. Argumentar tem a ver com um posicionamento, com uma opinião. Então a gente pode usar na nossa redação fatos? Claro que pode. A gente vai usar algumas provas, alguns fatos, alguns exemplos. Só que isso ajuda, mas não é o argumento. Argumentar significa sustentar uma opinião. Então, por exemplo, eu posso falar assim, gente, esse quadro é muito bom. Isso é uma opinião. E aí você vai me perguntar, mas por que esse quadro é bom? Eu posso te explicar. Vai exigir que você, de alguma maneira, apresente alguma lógica. Se você quiser ver tudo, é só ir lá em youtube.com/TV Escola e procurar o programa 315. Já passamos dos 300. Rapaz. Tem mais alguma coisa, alguma consideração a falar sobre... Argumentação? Exatamente. Argumentar não é discutir. Argumentar não é brigar. Argumentar é provar alguma coisa, é buscar dar sustentação a alguma coisa pelo raciocínio lógico. Não é alguma coisa que você fale assim, olha, eu tô certo e o outro tá errado. A argumentação, ela permite, ela tem um espaço, né, do debate, mas é mostrar que você defende um determinado ponto motivado por alguma coisa e demonstrar essas razões de uma forma lógica, de uma forma racional, que a outra pessoa possa entender. Talvez o grande segredo, não só da argumentação, mas da comunicação como um todo, é você pensar que é muito mais sobre o que o outro entende, mais do que realmente aquilo que você diz. Então você tem que escrever, mas você tem que pensar no outro. Como é que o outro vai receber isso? Será que ele vai conseguir compreender a minha posição com aquilo que eu estou colocando? Essa talvez seja uma boa chave aí, né, para o desenvolvimento de uma boa argumentação. Opa, desenvolvimento, eu já penso em desenvolvimento dos meus estudos, como planejar os meus estudos de redação, professor. O pessoal fica sempre preocupado. Como é que estuda para redação? O fundamental para você, em primeiro lugar, é ler. Você tem que ler muito, você tem que ter muito contato com textos, porque você vai produzir textos. E o Wallace, então eu tenho que ler muita dissertação argumentativa? Não. Você tem que tomar contato com vários tipos de textos diferentes, porque cada tipo de texto, ele garante algumas estratégias diferentes e são essas estratégias que a gente às vezes fala assim, cara, olha só, esse cara aqui usou uma maneira de descrever alguma coisa que é bacana. Não tinha nada a ver com argumentação, ele estava, sei lá, era Machado de Assis descrevendo uma cena, mas ele usou lá um mecanismo para descrever que você fala assim, poxa, então quando eu talvez precise descrever alguma coisa dentro da redação, eu posso usar alguma coisa parecida com isso. Ler muito, né? Você pode pegar um texto literário, você pode pegar um texto jornalístico, um editorial do jornal, uma notícia do jornal, né? Você depois vai ler uma poesia. Todos esses mexem com a linguagem. Escrever é mexer com a linguagem. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é aprender a pensar. Eu tenho que ler, mas eu tenho também que refletir sobre o que eu leio. E aí, assim, eu tenho que exercitar o meu pensamento de ele disse isso por quê? Como? E isso já vai me ajudando, na verdade, a criar estratégias. Segundo, eu concordo com isso? Sim, não, por quê? Eu duvido disso, eu acho isso. É uma leitura, né, para o caso do estudante, que ela é mais lenta, porque ela exige que você faça uma série de passos para que você treine o seu cérebro, né, não só para ler,
mas também para pensar. Ou seja, você precisa saber pensar. Ou seja, eu preciso, na verdade, treinar a minha cabeça para pensar de diversas maneiras diferentes. A gente busca inspiração nesses outros estilos, mas dá pra seguir esse estilo, a forma com que se escreve? Não, a gente tem que tomar cuidado, porque a redação do Enem, ela tem um estilo próprio, ela tem um modelo, ela é um modelo dissertativo argumentativo. Não vá, pelo amor de Deus, por favor, candidato, não vá fazer uma poesia lá não é isso, né? O fato de você estar se alimentando de outros estilos, você está se alimentando de estratégias. Aí eu vou, na verdade, buscar inspiração de estratégias, de coisas, né, de ferramentas, de coisas que eles me fizeram pensar, né? Ou seja, às vezes tem uma metáfora que você fala assim, cara, nunca tinha pensado nessa situação dessa maneira. E aí você vai transportar esse pensamento, mas vai expressá-lo no modelo dissertativo argumentativo. De acordo com o tema. Com o tema, com objetividade, com essa coisa toda. E aí vem aquela dúvida, que é em que informação a gente pode confiar? Exatamente, a gente tem um vídeo que fala sobre isso. Isso é bom, hein? Bora assistir? É da jornalista e especialista em fact-checking, Juliana Dalpiva. Roda aí. Quando eu tô no celular, no Facebook, ou no Twitter, ou às vezes até no Instagram, e vejo uma dessas notícias, a primeira coisa que eu me pergunto é se eu conheço aquele site. Ou seja, se eu já li notícias daquele site em outro momento. A segunda coisa que eu me pergunto é o seguinte, aquela notícia que esse site está publicando, qual é a fonte da informação? Ou seja, se ele está dizendo que explodiu o número de desempregados no Brasil no último mês, o que eu faço? Eu jogo na internet, vou lá no famoso Google e procuro a fonte original que seria dessa informação. No Brasil, por exemplo, essas estatísticas de desemprego ficam com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Mas mesmo, por exemplo, se a gente não sabe que esse tipo de informação vem do IBGE, eu procuro no Google outras fontes de informação daquela mesma notícia, ou seja, se outros lugares possuem aquele dado, pesquisas acadêmicas, ou mesmo sites especializados, seja de ciência, seja de saúde, de economia, de política. Então, assim, sempre que a gente procura fazer o rastreio da informação, a gente acaba identificando se aquilo está errado, se aquilo foi passado à frente com algum equívoco, ou então se aquilo foi inventado. Quando não tem lastro nenhum, quando você não consegue identificar nenhum outro órgão oficial, seja de governo, das instituições de justiça, ou enfim, quem teria aquela informação originalmente, você de cara já identifica ali um problema. Isso é uma coisa que você consegue fazer em poucos segundos na internet. Importante a gente ver quando esses sites, se eles publicam, por exemplo, quem assina essas notícias. Porque um jornalista profissional que trabalha com isso, se ele for flagrado e fazendo alguma informação, passando à frente alguma informação equivocada, ele pode ser processado por injúria, por calúnia, por difamação. O que não vai acontecer com esses sites que não identificam as pessoas responsáveis por essas publicações. Então, essas são algumas dicas bem básicas e rápidas para vocês darem uma olhada quando vocês estiverem na internet com tudo isso. Fica aqui um pouco dessa experiência. Um abraço, até mais. Aquele super obrigado a Juliana Dalpiva. Valeu mesmo por ajudar a gente, trazendo aqui um pouco da sua experiência. A gente nunca pode confiar cegamente em nenhuma fonte, assim. A gente tem sempre que desconfiar. Até porque é uma coisa muito importante e, às vezes, os nossos alunos, eles ficam muito ávidos com relação a determinadas informações e buscam até decorá-las. A gente não precisa saber o percentual X ou Y de alguma coisa, né? O importante daquela notícia é que ela vai formar pensamento, aquilo que eu estava falando antes, ou seja, você precisa processar para que você possa embasar assim, pô, eu acho que tanta coisa aponta para esse caminho, eu acho que eu vou acreditar nisso aqui, eu acho que esse daqui é um caminho correto, ou eu acho que esse daqui é um caminho equivocado. E é claro que você precisa fazer essa checagem, ou seja, você precisa desconfiar
Mas para que você possa confiar no seu pensamento. Porque como ele é esse conjunto de informações, ele forma a base do seu pensar, ou seja, como se fosse um edifício, você está construindo o seu pensamento com base nessas informações que você pega. Se essas informações são falsas, esses seus alicerces são frágeis. Né? Ou seja, e aí é óbvio que tudo que você construir a partir dele vai gerar uma série de problemas. Ou eles vão estar inverídicos, né? E aí, assim, tem muita gente fazendo fake news hoje, é um dos assuntos, né, do momento, né? Pessoas que jogam notícias na internet com intenções diversas, né? Desde do antigo boato, porque o cara é um gaiato, até as questões mais políticas, financeiras, né? Que o cara obtenha ganho por conta desse fake news. Então a gente tem que estar muito precavido com relação a isso e a prevenção disso é desconfiar de tudo. Resolvendo esse problema, né, de testar e verificar a veracidade da informação, tem aquele problema de querer absorver tudo, né? Quero todas as informações ao mesmo Tudo tempo. ao mesmo tempo. E aí entra um em desespero, né? Não Aí consegue. não dá tempo. É muita matéria? É. Vamos ser sinceros. Tem muita coisa, né? Por isso que a questão da leitura é fundamental. Quando você aprende a ler, e aí aprender a ler tá longe de dizer que o outro é analfabeto. Eu não tô falando de você, eu sei juntar a letrinha. Não. Aprender a ler é perceber já de antemão a utilidade, a informatividade daquele texto, se aquilo vai ser útil, se aquilo não vai ser útil. Esse contato direto com a leitura faz com que a gente tenha uma capacidade de selecionar mais. E essa ideia de você querer tudo ao mesmo tempo é porque, na verdade, você está selecionando pouco. Né? Ou seja, se você selecionar melhor, você percebe que você não precisa de tudo, né? E que você pode, na verdade, saber no geral e saber o que você precisa se aprofundar. Né? Isso vai valer não é para redação só, isso vai valer para todas as outras matérias, porque o tempo é curto de qualquer forma. Você, como estudante, tem que começar a aprender a ser seletivo, aprender a fazer essa seleção de isso daqui é mais importante, isso aqui, né? Porque quando a gente entra na internet para procurar, você sabe, né? Você começa falando procurando uma coisa, de repente você tá em outro lugar e fala assim, gente, como é que eu vim parar aqui? E eu ia ficar só 15 minutos, são 3 da manhã. E eu tô vendo a formiguinha, enfim. É isso, né? Então, prezar pela qualidade. Pela qualidade. Não pela quantidade. Sim. E aí você só consegue fazer isso se você souber ser seletivo. Bom, a gente falou de como é importante, né, selecionar informações em boas fontes. E só que entra aquela dúvida, né? Como eu pego essas informações selecionadas e verídicas e transformo em algo autoral? Esse talvez seja o maior desafio para produzir uma boa redação, para produzir um bom texto em geral. Porque a gente dá o conselho de leia muito. E aí o menino vai lá, o menino lê e tal. Às vezes se transforma numa máquina, inclusive, de saber citações. As pesquisas dizem isso, fulano disse outro. E você? O que você diz? Né? A ideia de que você precisa, obviamente, de outros conhecimentos para formar o seu, isso é fundamental na humanidade. Einstein não chegou às suas conclusões sozinho, né? Ou seja, ele precisou ler outros autores. Mas aí o Einstein não concordou. Até para você não concordar, você tem que conhecer, né? Ou seja, a partir de tudo que ele leu, qual é a conclusão que ele chegou? Qual é o lado que ele tá na brincadeira ali? Tem lado? Olha, eu sou a favor disso, eu sou contra aquilo dali. E assim, ele pode dizer, eu sou a favor disso, tô junto com essa galera aqui, olha só. Aí a citação tem isso, mas é fundamental o aluno saber que ele precisa transformar todas as informações que ele leu em um processo autoral. A prova te dá muitos textos de apoio, não só na redação. Muita gente esquece disso. Você quer fazer uma citação sobre uma determinada época. Prova de história tem lá um texto de alguém que falou sobre aquele... Então, assim, você pode usar, né, textos da própria prova para você também, naquele momento, produzir novos argumentos, ou seja, tirar alguma dúvida sua. Tem gráfico, né? Ou seja, tem várias coisas que talvez aí você consegue aquela tal interdisciplinaridade, né? Você pode falar assim, cara, tem aquilo dali que eu posso, de certa maneira, me apropriar. Quanto melhor você sabe, né? Ou seja, selecionar os argumentos, a leitura, a forma do que você vai usar, e aí você está lendo vários outros modelos, estilos, gêneros, e você consegue transformar a essência disso em um processo e colocá-lo numa forma, né? Que é a forma dissertativa argumentativa, você tem ganho, né? Então você pode usar
a própria prova, né, A seu favor. a seu favor ali na hora da redação. Bora treinar? Vamos lá. Tema do Enem de 2015, primeira aplicação. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. O tema do Enem, ele normalmente traz um problema pra gente, porque ele está buscando, na verdade, de alguma forma, um posicionamento seu para que você solucione um problema que está dado. Aqui a gente tem, olha, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Repara que não é a violência contra a mulher. É mais do que isso. É persistência. Palavrinha, né? Então, assim, não dá pra você, por exemplo, assim, olha, eu vou duvidar de que exista violência contra a mulher. Esse ponto de vista, ele já está excluído pela ideia da persistência. Ou seja, existe uma violência contra a mulher na sociedade brasileira e essa violência é uma violência que persiste, ou seja, ela é histórica. Poxa, eu não estudei, eu não apostei nesse tema. Não é uma questão de você apostar nesse tema. É uma questão da gente viver na sociedade e perceber que existe violência contra a mulher, né? Perceber que a gente vive em uma sociedade, né, em que existem ainda muitas coisas para serem mudadas. Você não precisa ser um especialista em feminismo, em direitos da mulher, para você admitir, para você perceber que existe um problema, né? Ou seja, né, corrente na sociedade. O primeiro texto, né, é um mapa da violência de 2012, né, que vai te dar dado. Nos 30 anos decorridos entre 1980 e 2010, foram assassinadas no país acima de 92 mil mulheres. 43,7 mil só na última década. Então ele está te dando aí dados que são alarmantes, números enormes, né? 92 mil mulheres, absurdo, né? Mortas, assassinadas, né? Em 30 anos. Né? Sendo que 43 mil, aí você já pode usar a matemática, né? 43,7, 44 mil. Para 90 é quase a metade. Não é a metade, mas quase a metade na última década. Ou seja, se você dividir em 3 décadas, na última década teve um aumento. Eu já começo a perceber que a violência contra a mulher não só persiste, como segundo esse dado, aumenta. O número de mortes nesse período, né, ou seja, a última década, passou de 1.353 para 4.465, que representa um aumento de 230%, mais que triplicando o quantitativo de mulheres vítimas de assassinato no país. Então, assim, eu já tenho um dado alarmante. Aí tem um outro textinho, mais dado, né, impacto em números. Aí ele vai falar que, com base na Lei Maria da Penha, aí você já... Ah, Wallace, mas aí eu precisava saber quais são os artigos da Lei Maria da Penha? Não. Mas você precisa saber que existe uma Lei Maria da Penha. E que existe uma lei, né, ou seja, é exatamente para proteger a mulher contra a violência doméstica. Opa, eu já tenho um caminho aí. A persistência da violência contra a mulher, como é um tema amplo, se eu quiser falar de violência doméstica, eu vou citar, eu vou esbarrar na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é alguma coisa que existe, logo essa mulher precisa de proteção. Eu já posso também utilizar, né, a ideia de que o Estado já faz alguma coisa. Ele coloca essa lei. Mas aí eu vou combinar com a outra informação. Existe uma Lei Maria da Penha que tem 330 mil processos instaurados. Ou seja, 330 mil é muito processo. Cresceu o número de mulheres que está indo lá denunciar. Por outro lado, eu também tenho a combinação com outro dado. Mesmo com a lei, eu tenho o número de mulheres assassinadas triplicado. Opa! Então, assim, talvez a lei não esteja sendo suficiente para conter a violência. Não adianta eu chegar lá na solução e falar assim, olha, a gente precisa criar uma lei. Eu não posso fazer isso. Porque se eu cheguei à conclusão de que já existe uma lei e que ela não está dando conta, porque eu preciso de alguma outra coisa diferente para complementar a ação da lei. Eu só posso apresentar uma solução para um problema que eu identifico. E aí ele está colocando aqui, ó, que tem desses processos, 33, um terço, foi julgado. Tem 9 mil prisões em flagrantes, 1.500 prisões decretadas, né? O relato de violência foram feitos pelo Ligue 190, olha lá, 237 mil relatos de violência. Poxa, parece que isso aqui está sendo legal, né? Ou seja, ter esse caminho, apostar nesse caminho, nos canais para as mulheres, né, denunciarem, parece ser alguma coisa interessante. Talvez o primeiro passo seja esse. 7 de cada 10 vítimas que telefonaram para o Ligue 180 afirmaram terem sido agredidas pelos companheiros. Então a gente já identifica se é 7 em cada 10, ou seja, 70%, a maior parte, né, da violência contra a mulher, no caso ali da Maria da Penha,
é do próprio companheiro. Acho que denuncio e tudo Então a mais. gente já tem ali o ciclo da violência doméstica, a violência que tá ali, que mora em casa. Ou seja, eu posso pegar essa informação e costurar com a informação anterior. Não copiar. Exatamente. Então, galera, ó, nada de copiar texto motivador. Exatamente. Você não copia o texto. Ah, mas aí, assim, 7 em cada 10, é óbvio, o número você pode citar, não tem problema nenhum. Às vezes até mudar, né? Você pode mudar 70%. das que ligam. Né? Exatamente. Agora, copiar o texto, né? 332.216 processos que envolveram a Lei Maria da Penha. Não faça isso, né? É costurar a informação. O fundamental é você fazer essas ligações de informação e não do texto em si. Né? Isso vai servir para que você construa aquele alicerce, para você saber assim, bom, e aí, eu identifiquei o problema? Se eu identifiquei o problema, eu posso pensar em como eu resolvo o problema. A violência contra a mulher persiste. Eu tenho que achar as razões disso. Né? 1, 2. Olha, eu consegui achar por que isso acontece. Isso acontece por causa disso. Poxa, Wallace, mas é muito complicado. E é mesmo. Afinal de contas, se a gente está falando da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, só na sociedade brasileira a gente tem aí mais de 500 anos. Não é você ali na redação que vai resolver o problema do mundo inteiro. Tem que tirar isso da cabeça. Mas você faz parte da solução. Você só consegue achar uma solução quando você está ali compartilhando o problema, está refletindo sobre o problema. E nós somos parte do problema. E ao sermos parte do problema e identificarmos algumas causas, a gente pode dizer, não dá para eliminar essa causa, mas dá para reduzir, né, o seu dano, dá para fazer outras coisas, dá para apontar outros caminhos. Tenho que buscar sempre esse tipo de solução. Agora, isso tem que ser de forma lógica, tem que ser com base em tudo aquilo que você lê, tem que estar de acordo com os textos de apoio, tem que estar apoiado por isso que é apoio. Posso te fazer um pedido? Claro. Uma cor, um verbo, um porquê. Uma cor. Eu tô de azul hoje, vai azul, né? Uma cor, um verbo. Pô, você me pegou agora, eu não esperava. Isso não estava no roteiro, né? Não estava no roteiro. Vocês são fogo. Um verbo, compartilhar. E um porquê. Um porquê disso tudo. Um porquê a gente é uma sociedade, pode ser uma sociedade melhor, né? Ou seja, se a gente conseguir, de fato, né, compartilhar as nossas ideias, as nossas vidas, se a gente conseguir, né, olhar o próximo, né, como, de fato, né, um cidadão que tem os mesmos direitos que eu e compartilhar, né, aquilo que nós temos como bagagem cultural, etc., a gente consegue fazer tudo ficar azul. Olha aí! Ah, garoto! Esse cara é um gênio, professor. Antes de me despedir e agradecer, cara, eu quero uma dica. Os assuntos do Enem são sempre assuntos muito ligados à nossa sociedade. Né? Muita gente, por exemplo, se surpreendeu com o tema do ano passado. É verdade. Né? Vai ser, mas, poxa, falou sobre educação de surdos, eu não sabia. Falou sobre minorias. Né? Ou seja, falou sobre... mas não era a minoria que eu estava esperando. Esquece esse negócio. Vamos pensar no macro. Não se apega. Né? Ou seja, isso, vamos pensar no macro. Assim, a grande dica é olhar para a nossa sociedade. Né? Eu diria aí, né, como literatura, leiam Drummond. Drummond é sensacional, né? Ou seja, leiam lá os seus poemas lá da década de 30, de 40, né? Vamos seguir juntos, vamos de mãos dadas, né? Que tem tudo a ver com aquele clima de compartilhar, que eu acho que tá faltando a gente compartilhar mais, né, com o próximo. Uma sociedade que tá todo mundo tão próximo através das mídias, das redes sociais. Mas ao mesmo tempo tão distantes, né? Ou seja, é isso. É a gente, na verdade, lembrar que a gente é um povo, que a gente é uma sociedade e que eu só vivo melhor se o meu companheiro, se o meu amigo cidadão, aquele que eu não conheço, também tiver condição de viver melhor. Só assim a gente vai poder construir o país que a gente quer. Professor, muitíssimo obrigado. Eu é que agradeço, Nandi. Engraçado, a casa é sua. Eu tô aqui a hora que vocês quiserem. E você, nada de preguiça. Põe até o 5º metacarpo da mão pra funcionar. Treina, estuda e vai lá nos nossos episódios, youtube.com/TV Escola. Até a próxima!